Boa noite a todos e a todas. Como sempre, eu espero que vocês estejam bem. De acordo com o nosso calendário acadêmico, né, essa é a nossa última semana de aula. A gente está caminhando aí para o nosso pro final do nosso período letivo. E, como já dito, né, esse período foi um período muito atípico, muito diferente, né? Eu acabei não tendo muito contato com vocês, mas, assim, eu acredito que quem nos acompanhou, quem assistiu às aulas, quem teve a oportunidade de tirar suas dúvidas, quem fez as leituras indicadas, conseguiu, né, pelo menos minimamente, assimilar os conteúdos da disciplina. Ao longo das últimas semanas, né, eu trabalhei com vocês algumas abordagens da psicologia e, como eu repeti, as abordagens elas denotam diferentes formas de compreender o fenômeno humano, né? Cada uma das abordagens dentro da psicologia, ela tem uma compreensão do fenômeno humano, seja enfocando o comportamento, o inconsciente ou o desenvolvimento histórico-social. Hoje, né, nessa última aula, eu vou falar um pouco com vocês sobre o desenvolvimento anormal, tá? Sobre a questão da doença mental. Então, nas últimas aulas, a gente viu, digamos assim, a compreensão de desenvolvimento humano de cada uma dessas abordagens. E hoje eu vou tentar dar um panorama com vocês da questão do desenvolvimento anormal, ou seja, quando o desenvolvimento ele foge daquilo que é tido como normal, como normalidade, tá? Deixa eu abrir os slides aqui. Bom, o título da nossa aula de hoje, né, é Saúde e a Doença Mental, a questão da normalidade. Por que eu enfoquei essa questão da normalidade? Porque pensar a questão do adoecimento mental, a questão da doença normal, a questão da doença mental, perdão, ela traz como pressuposto discutir aquilo que é normal e aquilo que é patológico, vocês concordam? Em cada sociedade, em cada grupo social, existe um entendimento daquilo que é considerado normal e aquilo que é considerado anormal, aquilo que é considerado fora da curva, certo? Vou dar um exemplo bastante interessante para vocês. A homossexualidade, né, a pessoa ser gay, né, ou gostar de uma pessoa do mesmo sexo, ela foi considerada doença até 1970, ou seja, até início da década de 70, né, ou seja, até 50 anos atrás, ser gay era considerado uma doença, né? A pessoa ser homossexual era considerada uma doença. Alguns países como a Inglaterra chegavam a tratar os homossexuais com uma espécie de castração química, ou seja, oferecendo hormônios na tentativa de que esse sujeito deixasse de exercer a sua sexualidade. Ou seja, a homossexualidade era comparada à pedofilia, por exemplo, né? Então, e hoje, felizmente, as pessoas que são homossexuais, elas são aceitas pela sociedade, elas trabalham, elas vivem a sua vida normalmente. Você pode gostar, pode não gostar, mas não dá para você dizer que uma pessoa é doente, né? Simplesmente porque ela gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Então, a questão da saúde e da normalidade, ela denota um contexto histórico, né? A gente consegue pensar aquilo que é normal e aquilo que é considerado patológico, né, a partir de um referencial histórico ou comunitário. Antes de mais nada, para pensar a questão da doença, do adoecimento, né, a gente precisa pensar uma referência maior sobre o que é saúde, né? Ou seja, a gente tem uma compreensão da doença a partir da normalidade, né, a partir daquilo que é considerado normal, e temos uma compreensão da doença a partir daquilo que é considerado saudável, aquilo que é considerado saúde. Então, esse é o nosso ponto de partida aqui. O que é saúde, pessoal? Se eu perguntasse em sala de aula para vocês, cada um teria uma compreensão do que é saúde, né? Até o início do século passado, até o início do século XX, né, grande parte da medicina compreendia a saúde como a ausência de doença. Se a pessoa não tinha nenhuma doença no corpo, se os órgãos estavam em perfeito funcionamento, né, em perfeito silêncio, a pessoa era considerada saudável. Então, a saúde era como se fosse o silêncio dos órgãos, né?
Até porque a gente só pensa sobre o que é saúde quando a gente está doente, né? A gente só pensa sobre o que é saúde quando a saúde nos falta. No início dos anos 40, né, a Organização Mundial de Saúde, ela definiu a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência das afecções e enfermidades. Então, o que a OMS traz aqui para nós, né, no início dos anos 40, esse conceito que predomina até hoje, né, que a saúde, diferentemente do que era pensado como a ausência de doença, a saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Esse conceito aqui, ele traz várias contradições. Primeiro que é praticamente utópico você pensar que uma pessoa, qualquer pessoa que seja, ela vai alcançar um completo bem-estar físico, mental e social. É impossível, né, uma pessoa alcançar esse estado de bem-estar físico, mental e social. A segunda coisa que esse conceito nos traz é uma contradição em si, né? Se, na minha opinião, aí já é uma questão de posição, é uma pessoa que se apresenta completamente saudável na sociedade em que a gente vive hoje, ela sim está doente. Uma pessoa que apresenta um completo bem-estar físico, mental e social nesse contexto social e histórico que a gente vive hoje, provavelmente ela está muito doente. Vocês entenderam? Por outro lado, esse conceito da OMS ele traz uma revolução importante porque ele amplia o conceito de saúde, né, saindo de uma questão que era antes apenas corporal para uma ampliação de saúde como bem-estar físico, mental e social, ou seja, tentando contemplar as diversas dimensões da vida humana, entendendo a saúde nas suas diversas referências. Na nossa legislação brasileira, aqui, né, na Lei 8080 de 1990, que é a lei que cria o Sistema Único de Saúde, o SUS, a gente tem o seguinte, que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais. Então, essa definição de saúde que está na Lei 8080, né, na legislação que criou o SUS, ela é muito interessante, porque ela vai pensar a saúde a partir de múltiplos determinantes. Então, você ter saúde não é só você ter um corpo saudável, é você ter acesso a saneamento ambiental, você ter acesso ao trabalho, à cultura, a condições adequadas de educação, a condições dignas de transporte, de lazer. Então, essa é uma definição assim, que eu considero muito completa mesmo, né, de agora pensa também nessa realidade. Quantos brasileiros, né, quantas brasileiras têm acesso a emprego, moradia, saneamento básico, né, condições de renda, educação, transporte, atividade física, né? Então, são, digamos, conceitos aí quase que utópicos, tá? É, tanto essas definições, esses conceitos que a gente viu anteriormente, né, como que a gente vê na prática ainda, elas denotam basicamente dois modelos de saúde que estão em voga, né? Então, por exemplo, na medicina tradicional, entre os profissionais de saúde das ciências da saúde, é muito comum assim a gente ver uma concepção de saúde que é pautada no modelo biomédico. Então, por exemplo, quando você vai num médico, né, quando você vai numa consulta médica, o médico já fala qual é o seu sintoma. Aí você fala o seu sintoma, ele já prescreve o medicamento. Né? Em menos de 2 minutos você sai dali. Quando você vai num psiquiatra clássico também, né, num médico que cuida dos transtornos psiquiátricos, geralmente é assim, você fala o seu sintoma, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando, e ele passa uma receita, já passa o medicamento. É muito raro quando a gente vai num médico, ele pergunta, com o que você trabalha? Como que é as suas relações com a sua esposa, com a sua família? Como são as suas relações no trabalho?
né? Como você se sente hoje? Quais seus planos para o futuro? Aí você vai falar assim, ah, professor, mas isso que você está falando não tem nada a ver. Claro que tem, gente. As nossas condições de saúde, elas não são apenas expressas nos nossos sintomas, elas estão expressas em todas as relações que a gente desenvolve, né? Então, a gente tem um modelo de saúde tradicional, conservador, que ele é chamado de modelo biomédico, que é esse modelo baseado na sintomatologia, no diagnóstico. Ele considera a doença como uma disfunção do corpo, né? Ele busca o quê? Curar a doença, ele busca mitigar o sintoma. E a gente tem um modelo de saúde que é o chamado modelo biopsicossocial, né, que eu já falei para vocês em sala de aula, que é um modelo interativo, que ele pensa a saúde a partir do contexto social e pessoal. Ele pensa a saúde a partir dos diversos modelos de vivenciar, né, de vida. Ele pensa a saúde a partir das políticas públicas, nas políticas de assistência social. Então, vocês podem ver que são modelos de saúde bastante contraditórios e divergentes, né? Isso muda bastante a forma como a gente lida com o fenômeno humano do adoecimento, né? Essa é a grande pergunta que a psiquiatria, que a psicologia tenta responder até hoje, né? Por que que as pessoas adoecem? Por que que as pessoas sofrem com doenças psiquiátricas e descompensações de todo tipo? Então, você pode encontrar uma resposta simples, né? Dizer que as pessoas adoecem porque elas têm uma disfunção cerebral, ou a gente pode buscar uma resposta mais completa e mais complexa, que mostra o adoecimento a partir de múltiplas perspectivas, a partir das relações sociais, a partir do contexto individual, enfim, múltiplos determinantes. Bom, já caminhando aí para a nossa questão mais específica, né, que é a questão da doença mental, a questão do adoecimento psicopatológico, né, trouxe esse mapa aqui que eu acho bastante interessante para mostrar para vocês um pouco da incidência dos transtornos psiquiátricos no mundo, né? Como as doenças de natureza psíquica, as doenças do psiquismo, elas incidem aqui ao longo do mundo. Vocês podem ver aqui por esse mapa que aqui nas Américas, né, tanto na América do Norte, aqui Estados Unidos, Canadá, como na América do Sul, nós temos uma maior incidência de transtornos de ansiedade. Então, o brasileiro, norte-americano, ele é um povo ansioso, né? Aqui vocês podem ver já que na Europa também é muito semelhante, né? Os transtornos de ansiedade têm a maior incidência. Nessa região aqui da Rússia e de grande parte da Ásia também, de uma parte da Ásia, temos em maior incidência de transtornos relacionados ao abuso de álcool e outras drogas. E aqui em grande parte dos países africanos, em parte dos países da Europa aqui, em parte dos países, uma parte dos países da Ásia aqui, nós temos a maior incidência de transtornos depressivos, né? Olha que interessante. Aqui nós temos os países do norte da Europa, né? Então Finlândia, Suécia, que são países muito ricos, países assim com altos índices de desenvolvimento humano, né? Países que não sofrem com desemprego, com problemas de renda, mas são países onde as pessoas sofrem de muitos transtornos depressivos, são países com altos índices de suicídios. Inclusive, a gente tem algumas pesquisas que relacionam esses transtornos à incidência do sol. Então, países como a Finlândia, por exemplo, passa 6 meses do ano sem ver o sol, sem ver a luz do sol, né? E isso é relacionado também à incidência dos transtornos psiquiátricos. Continuando aqui, né, com a continuação desse mapa, nós temos aqui o Brasil. O Brasil aparece como o o sétimo país com maior incidência de transtornos psiquiátricos, né? Então, aqui, a gente tem aqui em cima a classificação dos transtornos psiquiátricos, né? Transtornos de depressão, bipolaridade, ansiedade, uso de álcool, uso de substâncias, transtornos alimentares e transtornos do espectro da esquizofrenia. Como vocês podem ver, no Brasil, aqui por esse mapa, né, nós estamos aqui aproximadamente
algo em torno de 17% da população sofre com algum tipo de transtorno psiquiátrico. A maior incidência, como vocês podem ver, são os transtornos de ansiedade e depressão. E são dados, né, pessoal? Tem outros fatores de risco também. Se vocês forem pesquisar um pouco aí no Google mesmo, vocês vão descobrir que as mulheres sofrem mais com transtornos psiquiátricos do que os homens. Nós temos um dado também de idade, né? Pessoas com na faixa de 40 a 50 anos são aquelas que têm maior incidência, né, de transtorno de depressão, e as pessoas abaixo dos 25 anos com maior incidência de transtorno de ansiedade. Bom, algumas questões aí que vão mediar, né? Como que a gente pensa a questão das doenças mentais na contemporaneidade? Por que essa pergunta, né? Porque não tem como a gente pensar a questão do adoecimento sem situá-la dentro de um contexto social, dentro de um contexto histórico. Hoje as pessoas estão adoecendo mais? Estão. Hoje as pessoas estão mais ansiosas, mais deprimidas, os índices de suicídio são maiores? São. Agora, como que a gente vai decifrar isso? Como a gente vai traduzir isso? Né? Não tem uma resposta exata. Eu não posso dizer, as pessoas estão mais ansiosas por causa disso, disso, disso. Né? Eu tenho algumas hipóteses, mas ainda a psiquiatria, a psicopatologia, ela não consegue dizer o motivo exato que leva as pessoas a se tornarem mais ansiosas. Né? Então, qual a fronteira entre o normal e o patológico? Né? O que define o que é doença e aquilo que está dentro da normalidade? O que ou quem define os critérios de adoecimento? Né? Quem define aquilo que é doença? Como enxergamos o sofrimento e as alterações de comportamento? O que leva um sujeito ao adoecimento psíquico? Então, quando eu falo em adoecimento, eu estou falando de processo, eu estou falando de um processo de adoecimento. Quando a gente fala da doença mental como algo isolado, nós estamos falando de um sintoma. Agora, quando se fala de adoecimento psíquico, adoecimento psiquiátrico, a gente está falando de um processo, né, de uma pessoa que vai adoecendo de forma processual. Bom, como eu disse, né, essa é alguma das hipóteses que eu tenho, né, que eu sustento, por qual motivo que as pessoas estão adoecendo. Então, na minha compreensão, nós vivemos hoje uma cultura da felicidade, é uma cultura que nos diz que nós temos que ser felizes e bem-sucedidos a todo custo. Nós vivemos numa cultura do consumo, que diz que a gente tem que comprar, que a gente tem que ter, que a gente tem que trocar de celular todos os anos, que a gente tem que ter os melhores aparelhos, os melhores eletrodomésticos, onde o ter é muito mais importante do que o ser. Nós vivemos uma cultura hedonista, né, que é uma cultura que nos diz que a gente tem que ter prazer a todo custo, que a gente precisa viver a vida, que a vida é boa demais, que a gente precisa aproveitar, viajar, festar, né? E nós vivemos numa cultura da performance do corpo, né? Você tem que ter um corpo bonito. As redes sociais nos mostram que os atores e atrizes têm uma vida espetacular, têm um corpo perfeito, e aí a gente se coloca em comparação com esses sujeitos, que eles não são existências concretas, né? Não são pessoas que pegam um ônibus, que acordam às 5 horas da manhã para pegar o eixão, né? Não são pessoas que trabalham dois turnos e vão para a faculdade à noite. Então, a minha hipótese passa por aí, que se por um lado a gente vive uma cultura que nos cobra felicidade, que nos impõe o consumo, que nos impõe o prazer a todo custo, por outro lado a gente vive num mundo em crise, né? A gente vive uma crise ambiental, uma crise global, planetária, né? Nós estamos vendo o crescimento da pobreza, o crescimento do desemprego, né? Risco iminente de guerras. Agora nós estamos vivendo uma pandemia, temos a questão da imigração, enfim, pessoas morrendo todo tempo. Então, isso nos coloca na situação definitiva de conflito, né? Todos nós estamos em conflito, todos nós estamos em crise. Não há ninguém hoje que não possa dizer que esteja em crise, correto? Então, as minhas hipóteses com relação ao adoecimento, elas passam por aí. Então, pessoal,
como eu falei hoje, né, nessa aula a gente vai falar da psicopatologia. O que é psicopatologia, né? Nós vemos o que é psicologia. Estudo da alma humana, estudo da mente. A psicopatologia é o estudo do sofrimento da alma humana, né? A palavra patos, ela pode ser traduzida como sofrimento, como paixão, né? Então, para vocês verem, né? A, a palavra que designa o estudo do sofrimento humano ou o estudo do adoecimento mental humano é a palavra que deriva do grego paixão, né? Patos, paixão, né? Então, a pessoa doente, ela fica apaixonada, né? Ou desapaixonada, enfim. Então, a psicopatologia ela é o conjunto de conhecimentos referentes ao sofrimento mental do ser humano ou o ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença mental. Eu trouxe aqui um breve quadro que fala um pouco sobre a história da loucura, né? Esse quadro foi baseado no livro do filósofo Michel Foucault, A História da Loucura. E o Foucault nos mostra nesse livro que a loucura, né, ou a questão da doença mental, ela sempre foi um karma na história da humanidade, né? Ao longo da história da humanidade, os loucos, eles quase sempre eles foram muito maltratados, eles foram negligenciados, em algum momento eles foram criminalizados, né? Então aqui no livro Foucault nos mostra que no início do século, durante o século XVI, a loucura ela é colocada em oposição à razão. Então o louco ele era visto como portador de uma verdade mística, uma verdade esotérica, né? Uma visão aí que vocês já devem ter visto em alguns filmes, o louco tratado como aquele sujeito místico, aquele sujeito mágico que tem visões do mundo, né, visões do futuro, que enxerga coisas que ninguém consegue ver. O que acontecia com esses loucos, né, aí já no final da Idade Média, né, no século XVI? Esses loucos eles eram expulsos da cidade, né, ou eles eram colocados num navio e jogados ao mar. Então, o Foucault conta a história da Nau dos Loucos, né, um navio onde eles pegavam todos os portadores de transtornos mentais, todos os desajustados, todos os desadaptados e lançavam ao mar, lançavam a própria sorte, né? Nos séculos 17 e 18, a questão da loucura ou do adoecimento psíquico ele está muito associada à questão da moral. Então, aquelas pessoas que feriam a moral cristã, aquelas pessoas que feriam a moral conservadora eram considerados loucos, né? Considerados libertinos. Então, todo mundo que feria a moral conservadora era tratado por louco, né? Então, por exemplo, uma jovem que iniciou a vida sexual antes do casamento, uma jovem que demonstrava desejo sexual antes do casamento, ela era tratada como louca e era mandada para um convento, né? Então, Foucault, ele retrata ali que durante o século 17 e 18, os loucos, os desajustados, eles começaram a ser encarcerados, eles começaram a ser presos. E já mais no século 19, né, a loucura ela começa a ser entendida como um fenômeno humano e é iniciada as práticas de tratamento de internação. Então, alguns de vocês já ouviram a expressão assim, você tá pinel, né? Falar que a pessoa tá pinel é sinônimo de dizer que ela está louca. Mas o Pinel, na verdade, é o nome de um médico francês, né, do século XIX, que ele criou a instituição do hospital psiquiátrico. A ideia do Pinel era tirar os loucos desse contexto em que lhes causava doença, né, isolá-los para que eles pudessem se curar. Ou seja, o Pinel já entendia o adoecimento mental como um fenômeno social e o Pinel acreditava que tirando esses sujeitos do seu convívio social eles poderiam se curar. Mas o que aconteceu foi que os hospitais psiquiátricos acabaram se tornando instituições mesmo autoritárias, onde a pessoa nunca mais saiu. Então, como vocês podem ver, né, a loucura ela sempre teve associada à questão do desajustamento, né? Então, aquilo que foge à norma, aquilo que foge dos padrões da cultura, é considerado patológico em muitas situações, tá? Vou fazer a pausa por aqui, depois a gente continua.